Imagine um lugar onde todo o conhecimento do mundo estava concentrado, um farol de aprendizado e sabedoria que atraía as mentes mais brilhantes da antiguidade. Essa era a Biblioteca de Alexandria, um símbolo eterno da busca pelo saber. Localizada no coração do Egito, essa biblioteca foi mais do que um simples edifício. Ela era a culminação dos esforços humanos para reunir e preservar o conhecimento. Escrito em papiros finos, cada obra contava uma parte da história da humanidade, desde a filosofia grega até os ensinamentos egípcios. Mas, o que aconteceu com esse tesouro inestimável que, segundo a lenda, foi devorado pelas chamas em um evento que ainda nos deixa sem palavras? Durante séculos, especulações foram levantadas sobre o que de fato se perdeu, e a cada nova teoria, o sentimento de perda se intensifica. Estaríamos mais perto da verdade ou apenas nos afundando em mitos? E se eu lhe dissesse que o incêndio não foi o único desastre a assolar a biblioteca? O que realmente sabemos sobre a sua destruição? Olhemos para trás e descubram como a Biblioteca de Alexandria representava mais do que apenas uma coleção de livros. Era um santuário do conhecimento humano, uma ode ao intelecto e à curiosidade. Fundada no século III a.C., a biblioteca cresceu e floresceu, atraindo estudiosos de todo o mundo antigo. A partir de suas portas, se ensinava e se discutia sobre astronomia, medicina e literatura. Pessoal de renome, como Euclides e Arquimedes, caminhavam por seus corredores em busca de respostas para algumas das perguntas mais complexas da época. Entretanto, a tragédia começa aqui. O que deveria ser um refúgio seguro para o saber se tornou o epicentro de um conflito incontrolável entre culturas, potências e ideologias. Quando Roma conquistou Alexandria, a biblioteca começou a ser destruída, e a devastação não veio apenas através das chamas, mas também pelo descaso e pela ignorância de seus novos governantes. Algumas fontes sugerem que a biblioteca foi parcialmente destruída durante uma guerra civil, quando os soldados romanos, desconhecendo a importância do local, o incendiaram. Outros relatos afirmam que um decreto de César, em 48 a.C., levou à sua queima total. E a dor dessa perda, ao que parece, não é apenas um eco do passado. É uma ferida aberta, uma lembrança de que o conhecimento pode desaparecer em um instante. Ao longo dos séculos, outros eventos também contribuíram para seu desaparecimento gradual. Os invasores, a falta de manutenção e o desinteresse da sociedade ajudaram a dilapidar o que restava desse colosso cultural. Portanto, se pensar bem, quais foram as obras que se perderam? Quantas vozes se calaram para sempre naquele incêndio? E o que poderíamos ter aprendido com elas? A Biblioteca de Alexandria nos deixou lições sobre os riscos da ignorância e a importância da preservação do conhecimento, incutindo em nós a responsabilidade de proteger e valorizar as informações que nos foram legadas, pois só assim poderemos evitar que a história se repita. Enquanto você escuta isso, comece a realmente ponderar. O que de fato se apagou dos livros consumidos pelo fogo? Alguns historiadores falam de textos incompletos de Platão. Outros mencionam obras de físicos que poderiam ter mudado o entendimento da física moderna. Imagine perder a oportunidade de entender o mundo sob a ótica de Aristóteles ou de ler um tratado perdido sobre medicina que poderia ter curado doenças que nos afligem até hoje. Tudo isso estava enterrado nos rolos amarelos e desgastados que se foram com a Biblioteca de Alexandria. Claro, muitos fragmentos sobreviveram, como a famosa obra de Euclides, Os Elementos, que lançou as bases da geometria, mas é impossível não considerar o que mais poderia ter estado lá, e que não temos como descobrir. O legado da Biblioteca de Alexandria é ao mesmo tempo esperança e tragédia. Com a queda desta instituição icônica, o conhecimento acumulado se espalhou pelo mundo, tornando-se reduzido e fragmentado, e suas lições foram esquecidas por séculos. O que aconteceu na Alexandria nos ensina uma lição importante. O valor do aprendizado deve ser celebrado e protegido. Tal como as chamas devoraram os papéis, o desinteresse pela educação pode causar uma perda ainda mais devastadora. Nos dias de hoje, as bibliotecas ainda estão entre nós, essas instituições incansáveis e apaixonadas pela preservação do saber e da cultura. No entanto,
Muitos lugares estão enfrentando o mesmo destino da Biblioteca de Alexandria. A falta de investimento, a desvalorização do papel do conhecimento e a exclusão digital são barreiras que podem levar à extinção de um legado cultural semelhante ao que se passou em Alexandria. Portanto, devemos nos unir para garantir que a chama do conhecimento nunca se apague. É fundamental que cada pessoa valorize a busca pelo saber e que as novas gerações sejam educadas sobre a importância das bibliotecas, não apenas como espaços físicos, mas como centros vibrantes de cultura, diálogo e descoberta. A cada livro lido, a cada ideia compartilhada, continuamos a narrativa que foi tragicamente interrompida na antiguidade. Mas e se eu disser que há mais coisas a se levar em conta? Que outros fatores escondem-se nas sombras desse evento misterioso da história? Mais do que uma batalha entre dois impérios, foi uma batalha pela alma do conhecimento. E a sombra da biblioteca nos ensina que o conhecimento é efêmero e deve ser mantido próximo, preservado, cultivado e, acima de tudo, respeitado. Sejamos inquisitivos e curiosos. A busca pela verdade está em nosso sangue, e nunca devemos esquecer que o saber é um bem inestimável, que deve ser protegido com todas as nossas forças. Então, o que somos nós, se não guardiões desse saber? Como podemos garantir que os erros do passado não se repitam? A Biblioteca de Alexandria, com sua grandiosidade e perda incomensurável, vive em nossos corações e mentes, ecoando a necessidade de salvaguardar a cultura, o conhecimento e a sabedoria. Precisamos ser vigilantes. À medida que a era digital se expande, podemos sentir que as informações estão mais acessíveis do que nunca. Mas será que isso significa que estamos mais seguros? A superficialidade das informações que consumimos nas redes sociais, a desinformação se espalhando como um fogo incontrolável, aumentam a urgência em zelar por uma educação verdadeira e de qualidade. O que sua geração deixará como legado para as próximas? O que seu papel no guardião da sabedoria será? Em um mundo que parece dar as costas ao aprender, você deve se perguntar: que distância existe entre um pequeno lapso de descaso e uma devastação semelhante àquela que consumiu a biblioteca? Não podemos permitir que o fogo da ignorância ganhe espaço novamente. Devemos lutar contra esse desmoronamento da curiosidade e do saber. O legado da Biblioteca de Alexandria não é apenas uma história do passado, é um chamado à ação. Cada um de nós carrega a responsabilidade de fazer da leitura um hábito, de defender a educação e de apoiar instituições que prezam pelo conhecimento. Se a Biblioteca de Alexandria se tornou um símbolo da tragédia do saber perdido, que a nossa história escreva um novo capítulo. Um capítulo de esperança, onde cada palavra lida, cada livro revertido na obscuridade, se transforma em um novo reconhecimento da eterna luta entre a ignorância e a sabedoria. Ao final, quando olhamos para o fio tênue que conecta o passado ao presente, nos perguntamos: o que você fará para garantir que a chama do conhecimento nunca se apague? Não deixe de compartilhar este vídeo, pois juntos podemos inspirar um futuro onde o saber não conhece limites. Se inscreva no nosso canal, curta este conteúdo e junte-se à luta pela preservação da sabedoria. Afinal, o conhecimento é a luz que ilumina os caminhos escuros da ignorância. Vamos assegurar que esse legado continue a brilhar, não só por nós, mas pelas futuras gerações que também aspiram ao conhecimento e à verdade.